Chegou a hora do quadro Preciso de Ajuda e você pode participar pelo 988665887. Não se preocupa, não vou identificar a tua participação, pode mandar tuas mensagens a partir de agora. Vamos falar de um assunto que tem deixado muita gente aí sem sono. Pastora Lúcia Teodósio está aqui com a gente e vai nos contar. Pastora, decepção, como lidar com a decepção? Entre os conflitos familiares, acho que a decepção é uma das que mais prejudica as pessoas. Bom dia, Jaceline. Bom dia para todos que estão nos assistindo nesta manhã. Jaceline, a decepção é algo que mexe com a mente e com o coração do ser humano. E é necessário ter muita sabedoria. Por quê? Porque a decepção, ela acaba adoecendo alguém espiritualmente, mexe com a saúde. E hoje nós nos deparamos com isso, que a decepção faz o ser humano se fechar. Já tem pergunta aqui, pastora. A pessoa está dizendo aqui, Jaceline, por favor, não me identifique, pergunte à pastora como começar depois de uma decepção. Precisa levantar a cabeça e entender que precisa continuar, porque a vida ela continua. Precisa entender que precisa dar mais um passo, seguir em frente e dizer, olha, eu estou aqui para começar tudo novamente. E quando você se dá conta, tudo já deu certo. 988665887, pode participar. Pastora, geralmente, a decepção ela vem por uma grande expectativa. Às vezes, a gente põe expectativa demais nas pessoas, não entendo bem essa história. Ou confia muito, ou espera de uma maneira que projetou, e às vezes aquela situação não agrada a quem estava esperando. Ou seja, muitas vezes acontece totalmente ao contrário. E isso faz com que a pessoa se decepcione. Então, o que é que se deve fazer? Se deve entender que nem todo mundo vai pensar como você, ou seja, pensar como a gente. Às vezes esperamos uma resposta e às vezes a resposta é outra. Mas com pouco tempo você passa a entender por que aquilo foi daquela maneira. Tem uma pessoa dizendo aqui, bom dia. Para mim, a decepção faz com que a gente cresça, amadureça a cada dia. O mundo dá muitas voltas. Essas voltas que o mundo dá, a gente não pode confundir com vingança. A gente tem um desejo, às vezes, de querer ver a pessoa que nos decepcionou da mesma forma que... E outra coisa, nem todo mundo, Jaceline, tem a mesma estrutura. E estrutura essa de suportar uma decepção e seguir em frente. E nos deparamos aí com muito suicídio por isso, né? Porque não suporta a maneira como aconteceram as coisas e aí reage contra si mesmo. Falando em reação, tá aqui, como reagir diante de um problema quando ele é causado, acho que é pelo um filho, eu acredito que deve ser filho, a pessoa não escreveu bem aqui. É a conversa, Jaceline. Tudo depende de sentar e conversar, ouvir. Às vezes, nós queremos falar, mas nós temos aquela dificuldade de querer ouvir e querer entender. Você quer entender alguém? Se coloca no lugar dele, no lugar dela. E você vai entender um pouco por que aquela reação. Porque às vezes nós falamos assim, eu faria diferente. Mas tudo depende do momento. Fazer diferente como? Agiria diferente. Às vezes alguém está dizendo assim, fulano fez isso, mas se fosse eu, faria diferente. E tudo depende de um momento para que a tua reação aconteça. Meu marido me traiu. Estou decepcionada com ele, mas não sei como posso fazer para voltar a confiar. É difícil essa, viu? Primeiro, perdoa, né? Eu posso falar disso. Perdoa e começa tudo de novo. Mas veja bem, o perdão não é ter a volta e qualquer briguinha jogar na cara. Relembrar aquilo, né, que passou, que aconteceu. Perdoa, esquece, né? Deixa lá para trás e começa tudo de novo com muito amor.
Eu vou falar o nome dela porque ela não está pedindo que não identifique. A Aline está dizendo o seguinte: como reagir a uma decepção de amizade? Eu acho que ela está querendo saber o seguinte: a gente se decepciona com um amigo, pode continuar a amizade, deve continuar? Como reagir nesses casos? Aline, você precisa, na verdade, continuar a amizade com cuidado, com vigilância, né? Com cuidado, saber o que é que está falando. Às vezes é até por algo que alguém conversou e aquela conversa veio à tona e a pessoa se entristece, acha que não pode mais confiar naquela pessoa. Mas às vezes a pessoa nem disse, olha, não fala nada, né? Fica calada. É só pra gente essa história. Meu Deus, mais uma pessoa está dizendo que é levantar a cabeça e dar a volta por cima. Qual o primeiro passo para se dar uma volta por cima, para a gente finalizar? Dar a volta por cima é você querer continuar, é você querer recomeçar. E eu quero dizer que todo recomeço, Jacelene, tem sofrimento, mas vale a pena. Não fica olhando para aquilo que aconteceu e te deixou cabisbaixo ou cabisbaixo, entristecido. Não, continua, vale a pena você dar mais uma oportunidade. São muitas perguntas. Posso responder só mais uma? Bem rapidinho, pastora. Se eu gosto de uma garota, mas sendo que ela não gosta de mim, qual é a melhor atividade? Acho que deve ser atitude, né? Atitude é procurar querer conquistar, né? A conquista, às vezes, está numa coisa tão simples. E, às vezes, nós ficamos querendo algo maior. É na simplicidade que se conquista alguém. Muito bem. Obrigada, viu, pastora? Até semana que vem com o quadro Eu Preciso de Ajuda, tá? Você que está me assistindo agora, beijo para você. Obrigada pela participação. São muitas perguntas. Infelizmente, o tempo é curto, mas semana que vem a gente continua. Olha só, deixa eu chamar